O tempo da igreja. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías 57, versículo 1. Isaías é chamado o profeta messiânico. Ele previu o nascimento de Jesus, Isaías 7,14 e também Isaías 9, versículo 6. Previu o sacrifício de Jesus, Isaías 53, versículos de 1 a 10. Previu o arrebatamento da igreja, Isaías 57, versículo 1. Descreveu o reino milenar de Cristo, Isaías 11, versículos de 1 a 16. Previu a restauração do novo Estado de Israel, Isaías 66, versículo 8. Isaías 57, 1, o profeta fala do arrebatamento da igreja sendo retirada do planeta antes da grande tribulação. Creio também que o profeta incluiu os protótipos do arrebatamento ocorridos em personagens do Velho Testamento, tais como o arrebatamento de Enoque, Gênesis 5:24, e o arrebatamento do profeta Elias, 2 Reis 2:11. Quanto ao tirar o justo antes do mal, Deus salvou do dilúvio Noé e sua família na arca, Gênesis capítulo 7, versículo 7. Também salvou Ló e suas filhas do juízo em Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, versículo 17. Apocalipse 3:10, Jesus falando à igreja em Filadélfia, prometeu arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Apocalipse 3, versículo 10. O tempo da igreja na terra. No fim do cativeiro babilônico, Deus deu ao profeta Daniel o calendário escatológico das 70 semanas de 7 anos cada, Daniel 9, 24 a 27. Esse calendário foi dividido em tempos até a segunda vinda de Cristo. Neste calendário está a reconstrução de Jerusalém e do segundo templo, da ascensão de Cristo após a morte e ressurreição, o tempo da igreja, a destruição do segundo templo e a dispersão dos judeus para as nações e os fatos no contexto da 70ª semana de 7 anos, com o retorno dos judeus à história, a construção do terceiro templo, o governo do anticristo e a grande tribulação. Assim como o primeiro e o segundo templos tiveram seus tempos de duração, a igreja tem o seu tempo determinado por Deus entre a morte de Jesus e a última semana de 7 anos da profecia de Daniel 9, 27. Pelos índices, a última semana de 7 anos já está começando. Com isso, a igreja aguarda o momento do seu arrebatamento para os próximos dias ou meses, ou quem sabe anos. Uma cerimônia de casamento na terra e no céu. Deus, na pessoa do Espírito Santo, a partir da ressurreição de Cristo, inaugurou o início da criação e formação da noiva do Cordeiro, Cristo, cumprindo uma ilustração de Jesus em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Na ilustração, Jesus figurou o Espírito Santo no azeite, mantendo permanentemente as candeias acesas, ou as lâmpadas. Cada candeia acesa permanentemente figurou a vida de cada membro da noiva do Cordeiro, cheia do Espírito Santo. O noivo espiritual para a noiva com a mesma natureza. Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado
pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2, versículos 32 e 33. Muitos perguntam, por que Jesus não deu forma à sua igreja enquanto estava no corpo terreno? O corpo terreno, tanto de Jesus como da igreja, seria temporário. No projeto de Deus para a formação da igreja eterna, tinha que ter como noivo o Cristo ressuscitado. Assim como Jesus teve o seu corpo terreno para depois, na ressurreição, ter o corpo glorificado, a sua igreja tem que passar pelo mesmo princípio. Começar em corpos terrenos para depois, no arrebatamento, ter os corpos glorificados com a mesma natureza do corpo do noivo para continuarem juntos para toda a eternidade. Creio que após estaremos juntos, Cristo e sua igreja com corpos glorificados, no juízo das nações, no governo milenar, e ambos estarão no governo dos justos na nova terra, na nova Jerusalém. Gênesis 1, 26, Deus Elohim, quer dizer Deus no plural, disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Conforme Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23, cada membro da noiva de Cristo é mencionado, gerado da entranha espiritual de Cristo, a palavra de Deus, para serem as primícias de suas criaturas. Diante disso, vejo na igreja a noiva de Cristo, o único povo com a imagem e a semelhança de Deus e de Cristo. A cerimônia do casamento entre Cristo e sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que no dia do arrebatamento os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos em Cristo terão seus corpos transformados em corpos glorificados para o encontro do noivo no espaço sideral. Assim como numa cerimônia de casamento aqui, o Pai que gerou e preparou a noiva para aquele momento, o Espírito Santo preparou a noiva e a entregará ao noivo no espaço sideral. Após essa entrega, os noivos celestes vão para o altar de Deus no céu, onde o casamento entre Cristo e sua igreja será oficializado indo após para as bodas. Apocalipse 19, versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, 17, prevê a igreja, isto é, Cristo e sua igreja, vivendo juntos para sempre. Se a 70ª semana de 7 anos da profecia de Daniel 9, 27 já está em vigor, significa que o arrebatamento da igreja, a noiva do Cordeiro, está mais perto do que podemos imaginar. Pois a duração do tempo da igreja vem da morte de Jesus na cruz até o início da 70ª semana de 7 anos da profecia de Daniel 9, 27. Para fazer parte do arrebatamento, não basta ser membro de uma igreja local ou ser um bom religioso. É necessário ser gerado da entranha espiritual de Cristo. Quem é gerado de Cristo vive a natureza de Cristo neste mundo até o momento do arrebatamento.